Você que é artista em modo geral e que acompanha toda a programação da TVC pela TV e pela internet, não perca o Hits TV nesses dias e horários. Entre em contato com a nossa produção e venha mostrar o seu talento no Hits TV, aqui na tela da TVC. TVC, 20 anos com você. Boa noite para você que está nos assistindo agora ao vivo pela TVC. Uma boa tarde para você também que está nos assistindo na nossa reprise. E também uma boa noite para outra nossa reprise no sábado à noite, né? Você que está aí em casa, sábado à noite, não tem o que fazer. Tem sim. Assistiu Saturnália, se divertiu um pouco e assistiu os melhores assuntos que foram engraçados, as melhores dicas aqui de mundo geek, polêmica, esporte. Só uma coisa, a gente não tem o que fazer, mas tem um nosso amigo que está amando e tem o que fazer. Uma boa noite, Diogo. Diogo já se antecipou, Priscila. Boa noite, Priscila. Boa noite, boa noite, Jorge. Boa noite. O Diogo, jogador, hoje ele tá aquele lateral, né? Rapaz, Seleção Tô brasileira. jogando nas 11 hoje, mano. É o Vasco. Tá subindo adiantado aí, rapaz. Tá subindo Tá adiantado. terrível, tá o Riquelme. Tá arriscando o Riquelme. Mas brincadeiras à parte, queremos aí dar os parabéns a todos os comerciários, que hoje é o dia do comerciário, né, Pri? Isso aí. Pra você aí que aguenta esse patrão mão de vaca que não te dá um aumento, não te dá um aumento salarial aí. O Mário Parabéns pra também vem você. com as armas hoje, né? Parabéns pra você aí que tá aí trabalhando bastante, engordando o bolso desse patrão aí, pão duro, que ele toma vergonha na cara, estiver assistindo a gente. Valorize teu funcionário aí. Parabéns pra também todos os médicos, né, Diogo? É isso aí, hoje é dia do médico também, a galera aí Cuidam que da é... saúde, não aqueles que ficam dormindo no plantão, não, né? Ah, é. Tem Esse isso, não é né? médico, não, esse é fajuto. Acontece. E parabéns pros médicos que estão há 2 anos aí vivendo os tempos sombrios, muito Isso aí. sombrios. Parabéns aí pra todos vocês da Heróis de saúde verdade. aí, que Isso aí. cuidam com muita vontade, muita sabedoria. Eu só queria entender uma coisa, a gente tem que criticar o patrão que não valoriza o funcionário? Também. Eu tô saindo do programa, hein? Tchau. Vai embora. Pessoal que tá em casa, Vai dar problema, hein? tudo trabalho voluntário, tá? Então, Escravo. Trabalho escravo isso. enfim, Mas não tem R$1 de lucro. vamos começar o programa. Daqui a pouco eu vou mandar de tudo embora porque eles estão muito abusados hoje. Oh, que isso, chefe. Vou contratar um monte de estagiário, que é mais barato. Que isso? Bem que não tem mais TLT mesmo, então... Acabou, não pago mais nada. Enfim, vamos aí pro nosso assunto da semana, que é... Tá Caiu na recheado o rede, programa tem hoje, bastante hein? coisa bacana, tem polêmica, tem Mundo Geek daqui a pouco. E vamos aí com o primeiro assunto do Caiu na Rede hoje, que é de um sortudo. O sortudo que achou uma moeda de R$1 em bolinho de acarajé na praia, na Bahia. Putz. Olha só, um bolinho de cashback, Pri. Nossa O senhora. que era para ser um dia comum em uma praia no bairro Rio Vermelho, em Salvador, durante o feriado, 12 de outubro, se tornou em algo inusitado. O engenheiro Pedro Saboia e a esposa dele encontraram uma moeda de R$1 dentro de um bolinho de acarajé que haviam comprado. Tratava-se de uma promoção que tinha cashback para quem... Ó, pera aí, a promoção levava já a moedinha? Já sabia disso mesmo? É isso aí, é isso aí. Que lindo. É isso aí. Que isso. É isso aí. É, Eu não sei se ia dar muito certo isso não, né? também não sei não. O problema é se o cara morde... Pois é. Dependendo da vontade, da mordida, né? Quebra os Fica um dente, dentes, então fica um engole a dente moeda, aí. né? Imagina. De R$1, né? Pô, de R$1, né, pai? Se fosse, A moeda de R$1 vai se ser fosse uma de problemático. 10 centavos... Vai ser problemático, malandro. Enfim... Tem muita gente que já levou muita coisa pra casa pensando uma coisa era outra. Mas deixa isso quieto que a gente tá no horário que a gente não vai falar Vambora. certas coisas, não. Falar de coisa com surpresa, não. Que é Vamos, perigoso, não, hein, não Diogo? vamos, não. Kinder. Agora essa outra aí foi um fato que muito interessante, porque
Trata-se de um caso de homofobia, né? Ih, apanhou. E o cara, homem gay, aplicou mata-leão em homofóbico em Santa Catarina. Ele tava passeando e o cara simplesmente mexeu com ele, né? Tava tirando uma foto, tranquilo, com E aí o cara a mulher e começou a ofender ele, mandando ele sair da frente, xingando ele. E isso aconteceu no dia 11 de outubro, né? Um caso muito triste. Nossa senhora, o dia 11 de outubro foi cheio de coisa legal também, né? Nossa, puxa. E o cara reagiu porque ninguém é de ferro, né? Não, Ninguém não é. consegue aguentar certas Sangue de coisas. barata ninguém tem, não. Você que está nos assistindo aí, se tiver uma postura dessa, né? Poxa, Não que nós estejamos fazendo apologia à violência, Forma Não, por alguma, favor, mas de forma alguma. tem certas coisas que não passa. quem né? fala o que quer, Não às passa, vezes não tem passa. que... Então né? você pensa aí, antes de falar qualquer coisa na rua com qualquer pessoa, que você às vezes vai tirar Uhum. lenha no mato aí que, né? Cuidado, Pois é. cuidado. É só deixar a outra pessoa em paz, eu não sei qual é a Deixa teu dificuldade. preconceito lá no fundo Não, da tua sei. da tua É. ignorância e fica caladinho se vê alguma coisa, né? Enfim, é um pouquinho de conscientização, né? pra Mínimo, né? pessoas, Respeito, porque, né? É o mínimo. se você vê uma coisa que você não concorda, que você não gosta, fica quietinho e segue adiante a sua vida. Alguma coisa pra comentar, meus amigos? Nada, nada? Nada a comentar. Então vamos aí pra Polícia Britânica assegura que placa em estrada não indica caminho para Deus. Round 6. É isso aí. Isso aconteceu. O Departamento de Polícia de Thames Valley, no Reino Unido, afirmou em uma rede social que uma placa afixada em uma estrada local não indicava o caminho para Round 6. Pessoal com dívida vira à esquerda, é isso? Bom, pessoal, o legal Pessoal disso tudo, endividado, por favor, à esquerda, entra aqui. o legal disso tudo é que se fosse aqui no Brasil, o pessoal ia Ia dar Ia problema. pular aquela cerca ali, ia. Pô, tu imagina. se fosse ali na Washington Luiz, né? Não gosta muito. Pessoal, Infelizmente a galera já tá escapando de bala perdida de graça, né? Infelizmente. Mas isso foi uma sacada legal do pessoal lá da cidade, né? Da polícia rodoviária, né? Que colocou fez essa brincadeira aí. Sacanagem da polícia, né? Pô, Pô, os vou cara- te falar. os cara tão- os não cara- foram muito amigos. Os caras estão não, ligados, cara. os caras estão ligados, né? Os caras fizeram essa brincadeira aí dizendo que se trata de uma sinalização num trevo lá pra que a pessoa pra evitar, né, problemas. Não entrar, né? Pra pessoa não exatamente. entrar. Enfim, foi uma sacada legal dos caras, né? Oi, mandaram bem. Bacana. Foi bom, foi bom. Agora o próximo assunto, Pri, esse aí foi você que trouxe pra gente, né? Que achou da mãe que pegou comida. Mãe pega comida para filhos em comércio, né? E deixa recado, prometo devolver. À beira da BR 470, na cidade de Rodeio, em Santa Catarina, é um comércio de alimentos às margens da estrada que chama atenção, né? Não tem funcionário no local e os próprios clientes pegam e pagam pelo produto adquirido. No Doutor Honesto é comum e chamou atenção devido ao apelo de uma mãe com um pedaço de papel. Né? Olá, vim através desse bilhete que peguei algumas coisas para o café com os meus filhos, mas não vou roubar. Quando tiver dinheiro, prometo devolver. Muito bacana, né? Né? Um local que as pessoas pegam, pagam, né? Eu Pois é. sinceramente acho triste, né? É muito Pegar triste. isso. Não, eu digo que é legal, assim, o comércio ali que você Não, tem sim, essa o comércio possibilidade. é bacana, sim, É. claro. Mas né? a gente está numa situação muito difícil, né? E isso Muito viralizou, triste, né? porque as pessoas começaram a ajudar, Sim. Essa né? mãe- a... Pelo menos teve um resultado, né? as pessoas começaram a positivo. doar para cobrir o gasto que o rapaz teve, né? A pessoa que teve lá dessa venda, né? E as pessoas estão doando para eles lá. Um dado aqui, muito não sei se bacana. vocês lembram, do Rio contra a Fome, lembra a campanha que o Betinho sempre fazia? Sim. Lembro. Então, as doações caíram muito para o Rio contra a Fome. Teve até uma passeata semana passada, se eu não estou enganado, no domingo, para tentar arrecadar alimentos. O pessoal saiu com carrinhos de supermercado, a rua, o pessoal da passeata, para arrecadar alimentação, para ver se aumenta essa arrecadação para poder ajudar mais pessoas, porque realmente o problema tá Sério. sério. E essa muito semana saiu um dado, eu vi na Globo News, 19% da população brasileira tá passando fome. grande. É, isso aí. Então Bom, assim, gente, também. tá difícil. Tá muito difícil. Acredito que a gente, como comunicadores, Comunicador. devemos fazer também alguma coisa, né? Eu acho que a gente, Saturnale, poderia se reunir. Sim, né? sim. Você que está sim, em casa e nos assiste,
quiser Manda contribuir, ideia. Manda ideia pra gente, vamos somar forças, vamos ajudar, sei lá, de alguma forma, Isso. Vamos juntar as ideias, cada um pensando mais. Só unidos pra cabeças gente pensam mais passar que por uma, isso. né? E a gente se unindo, forças, Isso, tenta ajudar quem precisa. Todo mundo tá precisando, na verdade, de alguma coisa, né? exatamente. Enfim, mas se a gente puder se unir, vamos tentar fazer alguma coisa para Vai amenizar a situação um pouco, pouquinho, né? Jorge já tinha levantado essa bola uma vez, a gente fazia algo, né, Jorge? A gente já tinha Eu conversado acho sobre isso, mas Acho que é um momento pra gente. é um momento. Eu acho que agora a gente consegue... Petrópolis teve notícia esses dias aí de carro de osso. Fila do osso, foi. Nossa, Triste, dramático. triste. Infelizmente tá virando Infelizmente é um uma... assunto triste que a gente não quer tratar aqui no programa, mas infelizmente, vira e mexe, ele vem à tona com a gente, ele chega. Se faz necessário Se também, faz né? Porque não necessário, dá pra pra gente fingir que... Não tem como Não a gente tá levar tudo no bom acontecendo. humor, tudo na brincadeira, nem tudo dá, né? Verdade. Agora, para fechar um pouco mais leve na situação, né, do programa, um homem tenta atirar em porco, mas acaba dando 3 disparos em si mesmo em Mato Grosso. Eu botei a foto Eu só do consigo culpado. rir nessa. Eu consegui a foto do culpado lá no canto direito da tela ali. Boa. Ao tentar matar um porco no chiqueiro, na zona rural de Jaciara, no Mato Grosso, com uma espingarda calibre 32, um homem acabou atirando em si mesmo por engano, efetuando um disparo na perna esquerda e 2 na direita. Olha só, ainda bem que foi 1 na esquerda e 2 na direita, Como né, o cara Preto? conseguiu isso com aí espingarda? Isso aí. Eu fico me perguntando. Você tem uma mensagem subliminar, um tiro na esquerda e 2 na direita. Isso aí. Ele foi socorrido para o hospital municipal a 143 quilômetros de Cuiabá. Ainda bem que pessoal, não... esse é um exemplo de caçador mesmo, hein? Ficou sem o carré dele. Sabe o que eu lembrei? Dos Looney Tunes, cara. Daquele... Eu assistia sempre, Era do porquinho, né? Que caçava o orelhudinho lá, o coelho. Como é que é o nome? Eu esqueço. Pernalonga? O Pernalonga, Eu sei que o Diogo saiu uma informação pra mim aqui, recebi agora aqui. Diretamente. Chegou? É. Não sei quem é, mas é. O Diogo caçava passarinho. Ah, matador de passarinho? Oh. Gostava de pintinhos. Mas é isso aí, galera. Acabando aí o Caiu na Rede. Agora vamos aí diretamente pro show do esporte com o nosso amigo Aqui, Diogo. se você quiser falar dos pintinhos. Tá contigo a bola, meu amigo. Produção. Oh, a bola tá contigo. Ô, bossa nova, produção. Coisa linda. A produção tá boa, né, rapaz? boa. Tá evoluindo. Tô ficando impressionado com a produção. Tá incrível. Camisa 10, produção. Produção, vamos começar aí com a NBA. Bota aí pra galera. Ai, meu Deus, o sofrimento começou. Começa amanhã. Botei... Não, já tô por antecedência. Aí, ó. Dali eu trouxe um post que a NBA fez há 2 meses atrás. Tem todas as datas. Pediu pra produção não tirar ainda não. Vai ser igual a Fórmula 1 que vai ficar mudando de 2 em 2 segundos. Não, isso aí não muda não, não muda não. Então, produção, a galera aí que gosta, né? Pode deixar a imagem ainda, produção. Quem tem a possibilidade de ver em TV a cabo, a Sport TV vai dar, os canais Disney vão dar a NBA. E o Twitch também vai dar. O Twitch vai ser de graça, é um canal de um rapaz que dá só para jogos da NBA, vai dar 90 jogos de graça. Novidade, legal, hein, então, cara? Quem quiser ver, começa amanhã. A Sport TV dá os 2 jogos de abertura. Então, muita coisa boa. Vamos até dia 19/6 do ano que vem, de 2022. Esperamos estar aqui para cobrir, se Deus quiser, as finais da NBA. Pode voltar para mim, produção? Vamos falar agora aí do Botafogo. O Botafogo que jogou na quarta-feira, empatou com o Cruzeiro, tá na briga. Não como queria, mas tá na briga. Tá ali, tá no meio, tá no bolo. E joga amanhã contra amanhã não, joga quarta-feira contra o Sampaio Correia, jogo dificílimo pro Botafogo. Sampaio Correia não, gente, desculpe. Brusque. O Brusque tá lutando aí para não cair e tem o artilheiro da competição. Jogo muito complicado. No Engenhão, mas a galera que tá aí para não cair para a Série C faz jogos complicados. Vamos botar na tela para mim, produção, os gols do Vasco, vitória do Vasco contra o Curitiba. Aleluia. Até que enfim, né? Eu já disse, enquanto tem bambu, tem flecha. O Vasco tá a 4 pontos do G4. Pra quem Agora vai, hein? Pra quem Engrenou, já hein? teve a 12, tá na briga e vai ter só confrontos diretos. E a novidade de hoje do Vasco é que a diretoria do Vasco, acertadamente, até que enfim vamos fazer isso, uma estátua pro maior artilheiro do Nacional,
Roberto Dinamite. Então, o Roberto Dinamite vai ter uma estátua em São Januário. Fantástico isso. O maior de todos. Então, até alguém passar, continua sendo o maior artilheiro do Nacional. Vamos botar aí os gols do Fluminense, produção. O Fluminense ganhou ontem de 1-0 do Atlético Paranaense, gol contra. O Atlético Paranaense poupou muitos titulares para jogar quarta-feira contra o Flamengo na Copa do Brasil. E o bota e o escudo do Flamengo, que a gente vai falar do Flamengo aí. 2 pontos, sim, distintos. Né? Eu vi o jogo do Flamengo ontem. Deu muito mole. Então, vamos lá. Todo mundo tá falando aí do gol que estava impedimento, não era impedimento, enfim. Eu pesquisei na International Board, que é as regras que movem aí, né? Balizam o esporte. E o impedimento e tudo mais. E eu venho trazer 2 dados. O primeiro dado que eu falei semana passada, que o gol do Mbappé, ele estava na posição ilegal. Mas só que a International Board emitiu um comunicado junto com a UEFA, falando que teve o toque no zagueiro da Espanha e possibilitou a posição legal do Mbappé. Por que eu tô falando disso? Porque ontem também no jogo do Flamengo, o Mateuzinho estava em posição de impedimento no começo do lance, quando o zagueiro lá, Alain Empeneur, tira a bola do Cuiabá, o Mateuzinho volta para a posição legal. Só que ele participa do lance, porque ele vai na jogada. Ele vai na jogada. Então, conclusão, o Alain ele fica com o Michael e com o Mateuzinho sabendo o que faz. Então, assim, para mim ele participa da jogada ativamente e é impedimento. Eu só não entendi porque eles chamaram o juiz para o VAR. Por quê? Impedimento ou tá ou não tá. Igual no lance da Espanha, mas o zagueiro deu o carrinho. Se ele deu o carrinho, porque alguém estava em impedimento. Então, ele tentou cortar a bola. Então, assim, não tem interpretação em impedimento, pelo menos no meu entendimento, tá? Segundo, teve o pênalti claro no final do jogo do Vitinho, o lateral do Cuiabá deu uma cotovelada no Vitinho dentro da área, então não é lance pra dúvida. Ali era para ter sido chamado o VAR e falado, juiz, claro. Aqui, faz favor, mas não rolou. Agora a parte assim chata, eu sou muito fã do Renato Gaúcho, eu trouxe até um dado disso da Libertadores, do confronto do Abel, que é estudioso, tático, o Renato, que é mais o treinador boleiro. Ontem ficou bem claro, ou quase claro isso, que o Flamengo joga com mais memórias de Jorge Jesus e o time do Flamengo consegue a maioria dos resultados pela qualidade do seu elenco. Ontem o Cuiabá quase não atacou, o 0. O Renato não mexeu taticamente na equipe. Quando eu falo isso, gente, porque o Atlético Mineiro tinha perdido o jogo, o Flamengo entrou sabendo do resultado. Era a hora, né? Era a hora. Ali era a hora. Então, se você tá vendo que no segundo tempo o time que você tá enfrentando só vai se defender, ele podia botar o Arão na zaga e botar mais um meia. Ele podia fazer N coisas ali para mudar. Sim. Ele plantou os 2 zagueiros, ele continuou com os 2 zagueiros e tentou alternativas normais que a gente sabe. Então, assim, eu sou muito fã do Renato Gaúcho, só que o Renato Gaúcho... Taticamente tá errando. E aí que eu paro para levantar aqui a hipótese para os torcedores flamenguistas. O Renato Gaúcho fez um excelente trabalho no Grêmio, só que o elenco do Grêmio era limitado, então ele jogava por 1 ou 2 bolas, um time copeiro. O Flamengo não é isso, o Flamengo tem uma qualidade incrível no seu elenco e ele não consegue fazer o time do Flamengo jogar taticamente. Então, assim, esse é o meu entendimento. Pode estar aqui, como os amigos falaram semana passada, pedindo Pedro na seleção, todo mundo tem um entendimento e é super respeitoso isso. No meu entendimento, eu acho que o Flamengo ele ainda joga com memória de Jorge Jesus e muitas das vezes ganha os jogos pela qualidade excepcional do seu elenco, porque na mão do Renato tá difícil ver taticamente o time. Falando de Flamengo, bota aí, produção, para mim a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem jogos da quarta-feira. Os 2 jogos no mesmo horário, 9h30, Atlético Mineiro e Fortaleza e Flamengo Atlético Paranaense. Mário, Atlético Mineiro e Fortaleza, Flamengo Atlético Paranaense. Seu palpite para a final. O final é Galo e Flamengo. Priscila? Também. Acompanha o relator. Tá bom. Infelizmente. Jorge? Eu queria que desse muito Atlético Paranaense e Fortaleza. Eu também. Dá zebra! Eu também. Mas não vai dar, assim, é bem difícil. Eu posso te falar? Eu vou ser bem do contra. Eu acho que o Flamengo passa. Eu acho, não vou afirmar, mas eu tenho mais de 70% de chance do Flamengo passar. Mas depois do tropeço do Atlético Mineiro
nos últimos jogos aí, eu não sei não. Eu acho que o Fortaleza pode endurecer o jogo legal e passar, hein? Então, dos últimos 6 jogos, o Flamengo empatou, o Atlético empatou. O Flamengo venceu, o Atlético venceu, e foi isso até ontem. O Atlético perdeu, o Flamengo empatou. Então, assim, tá bem parelho esse campeonato. Eu queria muito que desse uma zebra, um Atlético Paranaense e Fortaleza, coisa que ninguém tá esperando. Mas o final, para mim, é Flamengo e Atlético Mineiro, os 2 melhores times aí do Brasil, junto com o Palmeiras, que também tem um elenco fantástico, o Corinthians que tá chegando, enfim. E outra coisa, eu acho que já pode entregar a taça do Brasileirão pro Atlético Mineiro, porque... Eu ainda acho que não. Não vai chegar não, tá? Eu ainda acho que não. Falta bastante, falta o quê? Quase 10 rodadas. O Flamengo ainda tem 3 jogos a fazer, o Atlético tem 1 e ainda tem um confronto direto. Mas se jogar igual jogou ontem, Isso não precisa jogar não, esse mano, que é o porque problema. vai ficar ruim pro lado deles. Enfim, galera, o Show do Esporte hoje não tem muita atração, porque a rodada é mais mesmo para amanhã, durante a semana, mas a Copa do Brasil essa semana e todo mundo tá ligado ali. Então semana que vem a gente volta com o Brasileirão, volta falando também do segundo jogo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, planejando o segundo jogo, e se acontecer algo inusitado, a gente fala aqui. No mais, por hoje é só. Beleza, vamos pro nosso intervalo. No intervalo. Tá? Você que tá em casa aí, fica aí, não sai daí não, tá? Fica aí, espera um pouquinho, assiste nossos anunciantes aí que acreditam no projeto. E se você também tem interesse em anunciar no Saturnália, é só nos procurar, tem o nosso telefone aí no intervalo, você vai ver, tá bom? Fica aí, não sai daí não. Bateu aquela vontade de comer algo, né? Os salgados e doces mais deliciosos de Petrópolis estão no Boca Melada. Todos os produtos que vocês amam, sempre fresquinhos, com a qualidade que vocês conhecem e que os fazem felizes ao saborearem. Ah, e estamos no iFood, então é só pedir no conforto da sua casa. Boca Melada, 2231-8755. Beleza, personalidade, ancestralidade e confiança. Tranças de Jade. A mudança começa na sua cabeça. Siga nossas redes sociais e informe-se sobre o curso básico de transista. Agende sua transformação. Tranças de Jade, 9930-963-90. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Agora vamos dar uma super dica de uso de 3 dos nossos chás: B-Shape, B-Burn e B-Fit. Assim você terá uma experiência completa dos chás B-Free. Semana 1, vamos ajudar na limpeza do organismo com o chá B-Shape. Semana 2 é de auxiliar a manter o metabolismo com o chá B-Burn. Semana 3 é a da eliminação de líquidos acumulados com a força do B-Fit. Semana 4, voltamos com o B-Burn, já que o metabolismo não pode parar. Qual a ciência que rege essa orquestra? Para uma boa forma, além de uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios regularmente, é fundamental eliminar líquidos, desintoxicar o organismo e manter o metabolismo acelerado. E o B-Relax? Ele possui ingredientes para entregar a paz e o relaxamento que você precisa. Para os momentos mais agitados do dia e uma boa noite de sono, a B-Free está com você. Essa é a B-Free, trazendo algo novo, exclusivo, pensando em você e na sua liberdade. B-Free, a liberdade é só o começo.
É isso aí, pessoal, já estamos de volta e estamos aí com o nosso convidado de hoje, especial, Rodrigo Santana, né, Diogo? É isso aí, o Rodrigão. Salve, galera. Daqui a pouco ele vai fazer um bate-papo com a gente interessantíssimo. Vai falar de arte, vai falar de música, de tantos outros assuntos aí, né, Rodrigo? Obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Beleza. E agora vamos pro meu quadro lá e hoje eu vou dar uma espetada, hein, galera? Vamos lá, pô. Prepara. Saturnália no Mundo Geek. Isso aí, prepara que eu vou dar uma espetadinha. Brasil! É isso mesmo que eu vou falar. Fala, galera, beleza? Hoje eu tô aqui de óculos, melhor estilo Clark Kent, pra falar de Superman com vocês. Tranquilo? Bora começar? Vamos lá. Eu tô aqui para te falar de uma notícia que saiu semana passada, dia 11 desse mês. O autor dos quadrinhos do Superman, que assumiu agora, disse que o Superman vai se assumir bissexual. Sim, é isso aí mesmo. Mas não é o Clark Kent, é o filho dele, Jonathan Kent, John Kent, né? Tá assumindo o manto aí de Superman. Hoje eu vou me apropriar um pouco do quadro da Priscila para falar um pouco com vocês dentro dessa polêmica. Porque eu vi muitas pessoas criticando, marretando, por que isso, aquilo, logo o Superman, o Robin não pode ser, o Lanterna Verde pode ser, por que não o Superman? Não é? Mas não, o que me deixou mais intrigado foram alguns políticos, pessoas grandes, né, que deveriam ser exemplos de representatividade, mostrar para as pequenas massas que elas também podem ser super. Batendo a importância que o Superman tem, e a relevância que esse personagem criou dentro dos quadrinhos e em tudo, né? O que aconteceu essa semana foi matéria na CNN, Jovem Pan, data para divulgar veículos de mídia. Teve repercussão internacional, a aceitação desse personagem no mercado. Por quê? Tá mudando. As coisas têm que mudar. Essa aceitação tem que partir das outras pessoas. E os quadrinhos é um começo para isso. Os quadrinhos nunca foram e nunca serão instrumentos somente de diversão. Os quadrinhos sempre foram políticos, desde a sua criação. Desde muito tempo atrás. Lembra do X-Men? O X-Men nunca foi sobre uma equipe superpoderosa, supermeninos que tinham poderes, garotas, enfim, jovens que tinham superpoderes. Nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre segregação, direitos iguais, igualdade, liberdade. Isso era os X-Men. O Superman nunca foi só o homem mais superpoderoso da Terra, de um estrangeiro chegando no país e tentando ser aceito. Era isso que se tratava o Superman. A Mulher Maravilha, o maior símbolo de representatividade feminina dentro dos quadrinhos, até hoje, um icônico símbolo, nunca foi só para mostrar representatividade feminina. Foi sempre para dizer para a mulher que ela também pode ser maravilhosa, que ela também pode ser uma super. Não era só isso. Não era somente um super-herói. Os quadrinhos nunca se trataram só de mostrar historinhas infantis, não. Depois de mais velho, lendo outros quadrinhos, outras histórias muito mais evoluídas, eu peguei esse senso de noção. Agora, uma criança não vai saber distinguir nada ali dentro, gente. Ela só vai ler e se divertir e saber que o herói salvou o dia. Eu vou deixar vocês com uma mensagem da DC Fandom, que aconteceu esse final de semana, dia 16. Para você que não entende de quadrinhos e ainda não sacou o que está acontecendo nesse movimento que está vindo agora, dentro dos quadrinhos e dentro dos filmes que são inspirados nos quadrinhos, o que está rolando nesse meio, o que está acontecendo. Esse vídeo exemplifica muito o que está rolando. Beleza? Fui. The most powerful force in the universe is a story. A story shapes hearts and minds, withstands the test of time, and changes the way we see the world. A story
turns characters into icons, moments into memories, and shows us that heroes come in many forms. And in this fight for truth, justice, and a better tomorrow, our story is just beginning. You guys might want to hold on. This is going to be the start of something huge. You're part of this too. How am I part of it? You'll see. É isso aí, voltamos. Fica aí um pouquinho do relato do que é o mundo dos quadrinhos pra você. E aí ficou lançado aí meio vago aí o porquê da polêmica do Superman. Eu, pra mim, não achei nada demais, não vai me afetar em nada. Acho que os ideais do Superman vão continuar sendo os ideais que ele sempre teve lá. Então, Que é o que mais importa. é, pra mim não vai fazer relevância nenhuma. Todo personagem de quadrinhos tem uma fera ali, tem um romance. E o romance que ele vai ter, pra mim, não vai afetar. O que vai afetar é o que ele vai carregar ali de ideal pra frente. O resto é resto. Se ele carregar os ideais do pai dele, já tá bom. É. Entendeu? Já é um bom começo. Isso aí. Né? Bom, vamos pra polêmica. Vamos pra polêmica. Vamos pra polêmica. Getúlio, pode rodar, por favor. Essa música tá muito tensão. É, mas o assunto realmente é tenso, né? E necessário, se faz necessário. A gente vai falar sobre 2 casos que aconteceram recentemente de assédio, né? Vamos falar também se é assédio, se é importunação sexual, o que é. Pode rodar o primeiro vídeo, por favor, Getúlio. Aí. Vocês lembram desse caso? Lembro. Esse é um animal. Aconteceu alguns dias, né? Poucas semanas e... Exatamente. Foi assim, realmente... eu não vou dizer que foi uma surpresa, porque isso acontece diariamente, né? Mas as pessoas se chocam quando é filmado, exposto, né? Dessa forma. Horrível. Horrível. Eu contei pra vocês no dia, eu acho que aconteceu que minha irmã sofreu um caso desse na adolescência dela, eu não contei? Ou não? Aconteceu. Aconteceu, ela andando de bicicleta, indo pra Itaipava, ali na Ponte Branca ali. Uhum. Ela tava saindo da Ponte Branca pra pegar pra Itaipava, que eles desceram ali pelo Quissamã. E um cara fez exatamente isso, botou a mão pra fora pra passar a mão nela. Ela quase caiu dentro do rio e morreu. Ela chegou em casa toda arrebentada, porque se ralou toda. Nossa Senhora. Né? E isso aconteceu com ela. É um absurdo, né? É um absurdo, é muito chocante, é muito triste, né, esse conceito. E assim, se você pensar um pouco mais a fundo, a pessoa não estava sozinha, né? Não, no carro. ela... Então todos que estavam no carro compactuaram com essa situação. Né? Agora eu vou trazer uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Quando o suspeito foi preso, vocês sabem o que ele alegou? Provavelmente que bebeu, que estava sob efeito de entorpecente, alguma coisa do tipo. Não, ele disse que ele não estava vendo que ela estava ali, que que a mão dele simplesmente estava para fora do carro. Sei, ele só, a mão saiu ele só percebeu quando ele bateu em alguma coisa e ele não viu e ela caiu. O carro muda até de direção. Exatamente. Foi o que a polícia disse, né? E agora, recentemente, essa semana, aconteceu um outro caso muito chocante. Pode colocar, por favor. Um motorista embriagado assediou uma mulher de 18 anos e usou o carro para matá-la. Gente, foi uma coisa, assim extremamente chocante. A moça estava conversando, né, com o namorado estava no caminhão, dentro do caminhão. Ele passou, mexeu com ela, o namorado saiu do caminhão para falar com ele, né, quanto aquilo era errado e tal.
para repreendê-lo. E aí o cara saiu com o carro, né? E aí o namorado voltou pro caminhão e eles continuaram conversando. Ele voltou e prensou a moça no caminhão. Olha que absurdo, né? E ela morreu pouco tempo depois, né? É muito triste, 18 anos. Ultrapassa os limites de tudo, né? Que se tem, eu não sei nem o que dizer, mas ultrapassa muito. É muito triste, né, Mário? Isso é o reflexo da impunidade, por isso que acontece isso. Infelizmente acontece muito isso. E aí, às vezes, um pai toma uma medida aí de... drástica, né? Eu não recrimino um pai que, às vezes, no momento de fúria, numa situação de impunidade dessa, ele resolva fazer justiça, né? Porque eu sou pai e acredito que acontecesse uma situação dessa, eu não sei o que eu faria, né? Eu acredito na justiça, acredito na justiça, mas a impunidade tem feito com que pessoas tenham tomado algumas atitudes, né? Infelizmente, às vezes, linchamentos aí que acontecem, porque sabem que muita coisa acaba não acontecendo como deveria, né, Pri? É muito difícil e muito triste ser mulher num país no qual as leis teoricamente existem, né? Mas sempre existe uma brecha, né, para que o culpado não tenha a punição que teoricamente mereceria, né? É verdade. Então eu convidei a doutora Carla Vale, que é uma advogada especialista em direito da mulher, para explicar um pouquinho para a gente o que é assédio sexual, o que é importunação sexual, de que forma a lei protege, né, principalmente as mulheres, mas todos, né, que se virem numa situação semelhante a essa. Pode rodar, por favor, produção. Geralmente, as pessoas costumam dizer que foram assediadas todas as vezes que houver uma situação sexualmente inconveniente. Porém, é necessário esclarecer que há diferença entre assédio sexual e importunação sexual. Segundo o Código Penal, para que ocorra o assédio sexual, é necessário que o agente tenha algum tipo de superioridade, hierarquia inerente ao exercício do emprego, do cargo, da função que ele exerce com relação à vítima. E a pena é um pouco menor. A pena do assédio sexual pode chegar até 2 anos e 8 meses de detenção. O que se viu acontecer com a jovem ciclista em Palmas, no Paraná, configura o crime de importunação sexual, que pode chegar até 5 anos de detenção e multa. Esse crime é novo. Ele foi incluído no nosso ordenamento jurídico somente no ano de 2018, onde existia uma lacuna, um vazio na lei, que não esclarecia muito bem como penalizar esses agentes. Importunação sexual, ele é um crime de praticar contra alguém, contra sua vontade, um ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer desejo sexual próprio ou de terceiros. Mas o que vem a ser o ato libidinoso? Para o direito, o ato libidinoso significa as atividades sexuais diversas da conjunção carnal. São atos como passar a mão nas nádegas, seios, genitália das vítimas ou até ejacular, para quem se lembra de um caso emblemático ocorrido em São Paulo há um tempo. As maiores vítimas desse tipo penal são as mulheres, mas qualquer pessoa que sofrer importunação sexual deve procurar a delegacia de polícia mais próxima e fazer um registro de ocorrência a fim de dar início à investigação e que esse agente, então, seja processado, punido na forma da lei. Apesar de existirem leis para proteger as mulheres, mais importante que essas leis é tornar a sociedade mais consciente através da educação, que, sem sombra de dúvida, educar é mais eficiente do que criar leis e endurecer as penas. Deve-se ensinar as pessoas desde pequenas, em casa, nas escolas, nas instituições, nas empresas, a valorizar e respeitar as mulheres. Porém, esse esforço da educação não deve ser dirigido apenas às gerações mais novas. Aqueles que viveram em uma época em que, infelizmente, tal comportamento era tolerado porque existia uma cultura machista dominante, também deve buscar sua evolução cidadã, mudando conceitos e respeitando a dignidade sexual de toda a mulher. Voltou.
Muito obrigada, doutora Carla, né? Muito necessário essa sua explicação, porque é importante que todos nós estejamos envolvidos. Ela fala ali sobre o processo de educação, mas que a gente não deve atribuir esse processo de educação de coisas que eram toleradas há muito tempo atrás e que agora nunca deveriam ter sido, né? Mas muita gente fala assim, não, no meu tempo era assim, mas não é, nunca deveria ter sido. Não deveria nem nunca ter deveria ter começado. sido e não é. Então, assim, essa questão da educação, realmente, a gente precisa da educação para mudar esse quadro, mas a gente não deve cobrar somente dos jovens, mas de todos, né? É um trabalho coletivo da sociedade comunitária para entender que isso não é aceitável, não é divertido, não é engraçado, é triste, compromete a vida das pessoas, traumatiza, é uma coisa terrível. Então, assim, eu acredito que quem é de outra época, no qual certos comportamentos eram aceitáveis, elas têm que se desconstruir, procurar saber, procurar se informar, né, e evoluir, né, que é o mais importante para que a gente possa ter um pouco mais de esperança para o futuro das nossas filhas, né, não, Mário? E as leis, né? E as sejam leis mais rígidas, penas mais severas, porque não adianta afrouxar pra gente Eu acho ter noção, que nem né? tem que ser só as leis, Mário, só ser mais rígidas e tal, não é nem isso. Eu acho que tem que acabar com as brechas mesmo. Como você falou. Isso aí. As E a educação, como brechas você tem que falou. acabar. As brechas tem que terminar com elas. É isso aí. E vamos bater um papo, né? Com o nosso convidado aí, né, Diogo? É isso aí, Pô. estamos no nosso convidado. Só queria falar uma coisa desse tema que a professora trouxe. Gente, é muito mais também do que assédio, qualquer coisa. São crimes. As pessoas cometeram crimes. Matou uma pessoa, atropelou uma outra pessoa. Então, assim, a humanidade está parando aonde? Enfim, é a pandemia, né? Hoje a desculpa é a pandemia. Ela poderia ter caído, batido a cabeça, morrido, né? Tava muito triste. Estamos aqui hoje com o Rodrigão. Eu não vou falar do Rodrigo porque eu conheço o Rodrigo, assim, fiz curso com ele de inglês, amigo mesmo. Mas eu quero que o Rodrigo se apresente a todos vocês. Primeiramente, Rodrigo, muito obrigado e pode se apresentar para o público. Pô, valeu. Quero agradecer muito aí o convite de vocês. Sempre bom trocar ideia aí com a galera massa. E, enfim, meu nome é Rodrigo Santana, meus amigos me chamam de CB, eu assino CB nos meus desenhos. Eu sou grafiteiro, ilustrador e apresento o canal Grafiteria no YouTube. E, enfim, gosto de pintar. Então, Rodrigo, antes de passar para os meus colegas, a primeira pergunta que eu te faço é: como é que surgiu esse seu interesse pelo grafite, essas artes que hoje movem aqui a cidade? Vi que você fez uma grafite ali no Açaí Atacadista. Então, conta pra gente um pouquinho aí sobre essa arte. Então, eu sempre desenhei. Minha vida inteira eu sempre gostei de desenhar. E aí o grafite ele surgiu quando eu vim morar em Petrópolis, porque eu sou capixaba, sou do Espírito Santo. Eu vim pra cá em 97. E aí tive o primeiro contato com spray, passei pela pichação também. E aí em 98, mais ou menos, 97 para 98, eu vi uma revista Veja do Rio de Janeiro, que trazia uma matéria sobre os grafiteiros de São Gonçalo. Fábio Ema, Marcelo Eco, Akuma, uma galera que está nativa até hoje. E aí eu comecei a me interessar pelo que era possível fazer a nível de arte com o spray, porque pintar com spray é muito bom. E aí quando eu descobri o que era possível fazer a nível artístico, aí eu me interessei muito pelo grafite e ficou uma coisa como uma terapia ocupacional. Eu trabalhava em outras coisas e pintava nos finais de semana, juntava uma grana, comprava tinta, pintava esporadicamente. E aí depois isso foi aumentando, minha vontade de pintar, e também o mercado foi melhorando para o grafite, e de 2010 em diante eu já comecei a viver de grafite mesmo, trabalhar como tempo integral aí com grafite, ilustração, e hoje o grafite é a minha vida. É tipo a parada que salvou a minha vida no sentido de saúde mental mesmo, assim. Isso aí, eu vou passar aqui para os meus amigos. Então eu começo aqui. Cara, a gente estava conversando até um pouquinho antes. Você falou que hoje você faz ilustração até para livros, né? Infantis também, sim, né? Sim, você falou. são livros. E o grafite, né? Você vive dele. Como é que é sair da prancheta ali, do desenho das crianças, né? Do desenho infantil e pra arte de rua, cara? Pro muro? Como é que é essa transição aí? Como é que você faz isso?
Na verdade, o que aconteceu foi o caminho inverso. Eu saí do grafite para as ilustrações infantis, assim, porque, na verdade, o meu trampo do grafite, né, o meu estilo de grafite é um estilo meio cartoon mesmo. Ele já é muito colorido, cores sempre vibrantes, o contorno bem marcado. E daí eu sempre pintei na rua e tal, fazia algumas artes. Aí uma amiga minha, que é escritora hoje em dia, Catarina Maú, em 2013 me fez o convite para ilustrar um livro dela. Eu nunca tinha ilustrado um livro, era uma temática infantil. E daí eu aceitei o desafio, eu já mexi em alguns softwares de desenho, né? Foi só adaptar as ilustrações. Eu usei técnicas de cores do grafite, alguma forma de contornar, como eu faço no planejamento dos meus grafites. E aí fiz esse livro, gostei, ela gostou, outros autores gostaram. E aí foram aparecendo outros livros, assim, eu vario muito as técnicas, eu já ilustrei mais de 30 livros infantis. Nossa, que bacana. Aí eu já usei aquarela, já usei arte digital, já usei lápis de cor, já usei giz de cera, os mais variados tipos de arte, nanquim. Então, assim, a verdade, eu uso a inspiração do grafite, uso algumas técnicas que eu também uso no grafite e fiz uma adaptação para os livros infantis, assim, o caminho foi esse. Antes de a gente só continuar, gente, eu queria pedir para a produção, por favor, botar aí o canal do nosso CB aí, por favor. Grafiteria aí, ó. Galera que quer aí acompanhar mais. A gente vai continuar aqui com bate-papo, só para a gente não esquecer. Por favor, amigos. Bacana. Eu queria perguntar, Rodrigo, CB? Pode ser CB, pode ser. Então, CB, queria saber como é que é hoje, né? Se ainda existe muito preconceito, né? Muita discriminação ainda pelo grafite, né? Da sociedade ainda em si, dos mais desinformados, vamos dizer assim. Ainda existe? Você ainda sofre ainda com essa questão ainda? Então, eu diretamente não, assim, porque a gente já está na caminhada há muito tempo. Petrópolis, no início, né, lá em 98, realmente a galera não conhecia, muita gente não tinha noção do que era o grafite, do quão profissional estava o grafite. Então, aconteciam algumas coisas meio desconfortáveis nesse sentido, mas hoje em dia já melhorou muito. O grafite está muito popular, o grafite está nas principais campanhas de publicidade, de grandes empresas de telefonia, de companhias aéreas. Então, o grafite ele tem uma força muito expressiva no meio da arte hoje. Já está em museus, já está em grandes galerias e tudo mais. Então, assim, eu noto, por exemplo, no feedback que eu recebo da audiência do canal, a galera fala que mora muito no interior, ainda sofre algum tipo de preconceito com relação a isso, o pessoal não entende muito bem, mas eu diretamente não, assim, ainda bem. Pelo contrário, até, hoje eu noto que o grafite é uma arte muito respeitada até. Todos os lugares que eu vou pintar, todos os estados que eu passei, em outros países, o pessoal sempre tratou a gente com muito respeito, sempre tratou a gente como artista mesmo, e foram raras as situações de desconforto com relação a esse tipo de preconceito, sabe? Talvez as pessoas até tenham ainda algum, mas não externam tanto, porque tá muito popular, ainda bem. E só que ele foi de outros países, pode citar os países que não foi país pequeno, assim, foi só país grande. Não, então, a primeira viagem internacional foi para Barcelona, em 2014. Eu fiz uma exposição coletiva, onde 60% das vendas das obras foram com artistas de vários países, né? 60% das vendas eram para ações na África e no Nepal. Aí nós inclusive, ajudamos muito na época do terremoto no Nepal, logo no ano seguinte. A gente ajudou com terapia ocupacional através do grafite nessas regiões, porque tinha criança de classe média alta, que perdeu toda a família no terremoto e acabou ficando sozinho, assim. Então, a ONU, algumas instituições chegavam lá com cestas básicas, com alimento e tudo mais, e o projeto Arts Love, que é esse que eu participava, que era de artistas internacionais, a gente chegava com a terapia ocupacional para também manter a saúde mental dessas crianças e tudo mais. E aí foi na Holanda, nós fizemos também, em Amsterdã, eu fiz oficina de grafite em Centro de Dependente Químico de Paris até Perpignan, no sul da França, todo o sul da França. Enfim, foi uma correria massa, assim, que deu uma experiência maneira pra gente. Olha, eu vou lançar uma ideia aqui, hein? Um carro de Fórmula 1 grafitado. Não tem na história, não tem, hein? É verdade. Não tem.
Isso aí, eu tô só dando a ideia, galera. A Fórmula 1 não tá tão popular hoje em dia, eu acho, como era antigamente. Exatamente, ela cresceu muito. A gente vai fazer a equipe Saturnália. Jorge Ai, que beleza. É só batida. O cara, quando tá amando, ele começa... Ele tá deslumbrando, né? O coração tá bom, cara. Talvez até pra facilitar um pouco, um carro da Stock Car. O carro da Stock Car também, aqui, né? também é uma ideia. É aqui, nacional, bacana, né? Mas se quiser fazer trabalho voluntário... É que eu penso lá em cima, cara. Eu penso lá em cima já. Eu quero as cabeças. Se quiser, é um amor. Se sentir no coração de fazer um serviço comunitário pro Saturnário, as portas estão abertas, né? Tira o coração. E, Rodrigo, você hoje desenvolve alguma escola, por exemplo, de crianças? Poxa, você tá pegando todas as minhas perguntas. Meu Deus do céu! Lateral. Não, pô. Hoje ele tá na casinha, tá clamando. Uma mãe que sabe que o filho gosta de pintura, gosta de desenhos. Eu tenho uma filha e ela gosta muito de pintura. E, por exemplo, talvez a idade dela ainda não esteja ainda, né? Mas uma mãe que hoje gostaria que o filho, né, ver um talento, ou então desenvolvesse aquele talento, ou que acha que o filho tem talento, ela conseguiria ter um meio de te procurar, de te achar? Então, as aulas presenciais estavam acontecendo antes da pandemia. Eu estava dando aula no projeto social C3, que eu ainda ajudo até hoje, que é aqui no Valparaíso, e aí as aulas eram mais para as crianças do projeto, que é ali do canto do cemitério, aquela região. E eu estava dando aula em 2 escolas públicas de grafite e de ilustração. Uma é lá em Cascatinha e a outra era aqui na Casa da Educação, Visconde de Mauá, aqui perto da 13 de maio. E aí, por conta da pandemia, todas as presenciais acabaram e aí eu continuei me dedicando ao canal. Então lá no canal tem um conteúdo muito grande lá de grafite, ilustração digital, ilustração no papel, tem muito conteúdo lá para todas as idades, inclusive. Que eu já tive alunos de 5 até 63 anos, então eu sempre vario muito meu conteúdo para atingir todas as idades. E o lance do desenho, eu gosto muito de desmistificar, não falando diretamente do grafite em si, mas do desenho, eu desmistifico essa coisa de que você precisa nascer com dom para fazer desenho. Lógico que algumas pessoas vão se destacar mais, mas se você conhecer as técnicas certas e se você se dedicar um pouquinho, você consegue fazer uma boa terapia ocupacional e ter uns bons resultados. Assim, eu defendo muito isso. Então é possível para todo mundo. Produção, bloqueia o microfone dos dois. Priscila, por favor, faça a sua pergunta. Muito obrigada, Diogo, muito obrigada. Você pegou as minhas 2 perguntas que eu estava elaborando. Quero registrar o meu... Eu, assim, impressionante. Um protesto. A minha pergunta é o seguinte. Quando que você percebeu que o grafite ia entrar na sua vida para não sair mais? Você já percebia, você tinha essa... Quando você era criança, você sentia essa aptidão, esse encantamento? Quando que isso aconteceu? Qual foi o momento que você falou, não, é isso que eu quero para mim? Então, como eu disse, eu desenhava desde muito cedo. Então, quando eu era criança, eu não tinha nenhuma referência próxima e real e palpável de alguém que vivia de arte. Então, a arte era uma coisa do meu imaginário, porém não era uma coisa que eu imaginava um dia que me daria um sustento, como se fosse assim, sabe? Tanto que quando eu era criança, me perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser artista, porque no geral as pessoas riam, né? Mas então, já queria? Já queria. Aí eu dizia, eu quero ser médico. Eu não posso nem ver sangue, mas médico era uma referência de alguém que vivia bem, que ganhava bem. E daí, eu vim trabalhar em Petrópolis, vim aqui, porque a minha cidade era muito pequena, né? Eu vim para passar por aqui e ir para o Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades. Aí conheci o grafite e tal, mas mesmo assim ainda não via como uma perspectiva de trabalho. E aí eu acho que só, cara, lá por 2008, 2009, que eu, assim, já gostava muito de pintar, já estava me organizando financeiramente. Eu estudei muito sobre organização financeira, porque eu tinha medo que eu já morava sozinho e tal. E aí, em 2010, eu fui pedir demissão e fui viver de arte. Então, eu acho assim, o grafite, ele foi amor à primeira vista. Eu já gostava muito de fazer, mas entender que aquilo seria o meu meio de vida mesmo, acho que foi bem já em 2008, 2009, assim. Foi bem quase na hora de eu decidir trampar com isso mesmo, sabe? CB, diz aí pra galera quem são hoje os principais artistas, as suas principais referências no mundo ou no Brasil, pra galera que quer seguir essa arte aí de grafite.
Tu roubou outra pergunta da Priscila. Ah, sim, desculpa. Como é que você sabe disso? Eu não falei nada agora. Já tava aqui, ó. Quem fez a pergunta foi a Priscila. Eu não falei nada. Só pensei. Não, então Priscila. Priscila, Obrigada, por favor. Bom, muito bom. Tem hoje artistas, referência, tem muitos artistas, mas assim, que provavelmente são mais destacados aqui no Brasil, são gêmeos, que fazem muitos trabalhos já grandes há muito tempo. Grafitaram, inclusive, em 2000 e... Eu não lembro o ano, foi 2000 e alguma coisa, teve uma Copa do Mundo. Qual foi a Copa do Mundo no Brasil? 2014. 2014. Então, eles grafitaram um avião da seleção brasileira. A gente esquece mesmo dessa Copa. Então, o Cobra também, que é um artista muito conhecido mundialmente, faz grandes painéis no Brasil. Então, assim, tem alguns artistas brasileiros que se destacaram muito e alguns gringos, como o Banksy, por exemplo. Hoje mesmo eu estava vendo uma ação que o Banksy fez de um dos quadros dele, que ele fez com stencil, que é uma menina com balão assim, e eles estavam leiloando esse quadro há um tempo atrás, e quando bateram o martelo do leilão, ele ativou uma coisa que veio cortando o picote de papel e cortou a arte até a metade, assim. Hoje, essa arte picotada até a metade foi vendida, se eu não me engano, por 30 mil libras, uma coisa assim. Nossa! Então, tipo... é o grafite ganhando um espaço massa com artistas que ganham visibilidade. Amigos, desculpa, continue. Eu quero fazer mais uma pergunta. Não, primeiro tu pergunta pra Priscila. Não, pode fazer. Você já tem uma galeria digital com essa nova tecnologia de NFTs, né? Você já tem esse projeto? Como é que tá? Então, o meu projeto no NFT está muito inicial ainda, porque eu queria fazer uma coisa um pouco mais consistente, porque assim como um projeto para galeria de arte, né, a NFT você precisa ter um nome ou precisa ter um marchand por trás também, né, para oferecer o seu trabalho e tudo mais. Então, assim como as primeiras telas que eu fiz, eu não quis fazer de qualquer jeito, o NFT também não. Eu tenho um projeto já em andamento, mas ainda não aconteceu porque eu precisava de uma boa base estrutural para fazer uma parada massa já. Legal. Então, daqui a pouco, aí, ó, de primeira mão. Sim, Eu posso fazer uma última? Por favor, vai lá, dá tempo. Dá tempo, né? Você vê, referência fotográfica, você pega alguma coisa para aplicar na sua arte? Assim, eu fotografei durante muito tempo, parei com a fotografia, tenho alguns nomes que eu respeito muito, principalmente Sebastião Salgado, mas eu queria saber se você ainda pega muito... Quando eu falo de referência fotográfica, é mesmo olhar e falar, puxa, isso aqui daria para mim tirar alguma coisa e produzir algo em cima disso. Sim, essa pergunta é bem interessante porque o meu avô era fotógrafo e meu pai também trabalhou um tempo, eu cheguei a revelar foto no papel, assim, ajudá-los e tal. E com certeza as referências fotográficas são importantes. Até ele perguntou no início sobre o painel no supermercado Açaí. Isso. Eu fiz baseado em algumas fotografias de Petrópolis que eu gosto bastante. Assisto o esquema de iluminação, né? Onde estavam as sombras e onde estavam as luzes nos desenhos. E quando eu faço o rosto também, eu fiz uma exposição em 2018, chamou MPB sobre Tons, que foram 12 artistas da MPB. E eu pretendo refazer essa exposição, que todas as telas foram vendidas já, então eu queria refazer com outros artistas agora, e sempre baseado em boas fotografias de artistas, porque a iluminação da fotografia, a posição da luz, nos dá a posição do tom de tinta que eu vou colocar. Então, sim, a fotografia tem total influência nas minhas pinturas. Legal, bacana. CB, a gente está chegando no final. Ele fez essa pergunta porque a inspiração dele é o Jack do Titanic. Ele tá amando, é por isso. Jack do Titanic? Entendeu? Ele tá amando. O cara, quando tá amando, é outra história. CB, brother, pô. Deixa pra gente aí as suas considerações finais. Há muito tempo. Considerações finais? Bem, galera, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, lá no YouTube, canal Grafiteria, com 2 Fs, ou então canal Grafiteria no Instagram, e aí vocês vão ver todos os meus trampos lá, e quem tiver dúvida também sobre grafite, ilustração, quiser aprender, quiser conhecer mais, pode entrar em contato comigo que eu tenho o maior prazer de ensinar. Afinal de contas, a gente gosta de ensinar mesmo, gosta de passar conhecimento. E muito obrigado aí pelo convite de vocês, fiquei feliz desse bate-papo. A gente que agradece. Tamo junto, a porta é sempre aberta para você e para toda a galera que representa o grafite também, tá? E queremos agradecer você que aceitou o nosso convite e todos vocês que nos acompanharam aí até o momento final do nosso programa. Um abraço, uma boa semana para todos, fiquem com Deus, álcool em gel,
usem máscara, ainda não acabou. Se vacine, que vacina salva a vida. Tô imunizado, tá, gente? Beleza, hein? O último dos moicanos. Quase, tá quase. Não, ainda falta eu aqui, ué. Aqui Eu não tomei a segunda. Não. Dia 20 tô lá. Tudo posto. No telinha. Demorou mais do que eu esperado, ué. Fazer o quê? Mas, pessoal, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. TVC, 20 anos com você.